prédio assombrado. Beatriz sempre foi uma pessoa curiosa e aventureira, então quando ela ouviu falar de um prédio abandonado assombrado na cidade, ela não conseguiu resistir à oportunidade de explorá-lo. Ela recrutou alguns amigos para acompanhá-la em sua aventura, mas todos ficaram com medo quando chegaram ao local. O prédio parecia sinistro e desolado, com as janelas quebradas e as paredes cobertas de musgo e mofo. Mas Beatriz estava determinada a descobrir o que havia dentro dele, então ela liderou o grupo em direção à entrada. Quando eles entraram, foram recebidos por uma escuridão profunda. Eles acenderam suas lanternas e começaram a explorar o prédio, mas logo perceberam que não estavam sozinhos. O som de passos arrastados e sussurros ecoava pelos corredores vazios, e algumas vezes, eles sentiam uma respiração fria em suas nucas. Beatriz tentou manter a calma e disse aos amigos que provavelmente eram apenas ratos ou vento que fazia esses barulhos, mas ela própria estava começando a se assustar. Quando eles chegaram ao quarto andar, ouviram um som estranho vindo de uma das salas. Eles entraram cautelosamente e encontraram um antigo espelho, empoeirado e desgastado pelo tempo. Enquanto olhavam para ele, perceberam que a imagem refletida não era deles, mas de pessoas que pareciam ter saído de um pesadelo. Os olhos estavam vazios e o rosto pálido como se fossem cadáveres. De repente, as portas se fecharam com força atrás deles e a sala ficou completamente escura. As vozes que antes eram sussurros se transformaram em gritos assustadores e os amigos de Beatriz começaram a correr em pânico. Ela tentou seguir seus amigos, mas sentiu algo a puxando para trás. Quando ela se virou, viu a figura fantasmagórica de uma mulher segurando seu braço. A mulher olhava para Beatriz com um olhar vazio e inquietante, e sussurrava algo incompreensível. Beatriz gritou de terror e finalmente conseguiu se libertar da mulher, correndo para fora do prédio abandonado com seus amigos. Eles nunca mais voltaram lá novamente, mas as visões daquela noite assombraram Beatriz para sempre. Depois daquela noite aterrorizante, Beatriz passou a ter pesadelos frequentes com a mulher fantasmagórica que a segurou no prédio abandonado. Ela também percebeu que não estava sozinha em seus sonhos, já que seus amigos relatavam ter sonhos parecidos. Mas os pesadelos não foram o pior. A partir daquela noite, Beatriz começou a perceber coisas estranhas em sua casa. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam sem motivo aparente e ela ouvia sussurros vindo do nada. Ela tentou ignorar essas ocorrências, mas a presença da mulher fantasma parecia segui-la onde quer que ela fosse. Ela sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo. Foi quando ela decidiu pesquisar sobre o prédio abandonado, descobrindo que antigamente era um hospital psiquiátrico e que muitos pacientes haviam morrido lá. Ela começou a suspeitar que a mulher fantasmagórica que a segurou poderia ser uma das pacientes do hospital. Beatriz tentou se livrar das assombrações, mas nada parecia funcionar. Ela procurou ajuda de especialistas em paranormalidade, mas todos diziam que o vínculo com o prédio abandonado havia sido estabelecido e que era difícil se livrar dele. Eventualmente, Beatriz decidiu se mudar de casa, mas as memórias daquela noite aterrorizante e a presença da mulher fantasma ainda a atormentavam. Ela aprendeu da maneira mais difícil que a curiosidade pode ter consequências terríveis e que algumas coisas deveriam permanecer esquecidas e abandonadas para sempre. E aí, gostam de histórias assombradas? Compartilhe e comente. Até o próximo.